Olá pessoal, meu nome é Fernando Vitti, eu sou professor de filosofia e também escritor de ficção. Nas redes sociais eu trago indicações de leitura como forma de fomentar o espírito crítico. E a minha indicação de leitura hoje é um grande texto de um grande poeta francês, nome importantíssimo para a cultura ocidental do século XX, que é Jean Cocteau. Cocteau, que foi dramaturgo, poeta, diretor de teatro, diretor de cinema, artista plástico. Em 1930, ele escreve e encena em Paris um texto que, ainda que tenha 95 anos, permanece atualíssimo na forma e no seu conteúdo. Eu estou falando de A Voz Humana. Eu tenho aqui em mãos uma edição portuguesa, mas vocês acham fácil aí no Sebons Online, também edições brasileiras. Uma edição portuguesa da editora Assírio e Alvim, uma edição muito bem cuidada, com uma tradução muito boa de Carlos de Oliveira, edição essa de 1999. Então, A Voz Humana, que eu estou me reportando aqui, é uma edição portuguesa de 1999, com a ótima tradução de Carlos Oliveira. E por que eu estou indicando A Voz Humana de Jean Cocteau? O que nós temos aqui? Um texto de 95 anos, 1930. Nós encontramos uma espécie de, entre aspas, monólogo de uma personagem feminina que, pelo telefone, tenta estabelecer uma comunicação compreensível com o seu amor, um homem por quem ela está apaixonada. E existe o desafio, primeiro, de se fazer entender, ela conseguir expor o que ela sente, ela tentar entender o que o seu amor sente igualmente, e aquela busca de um ponto de equilíbrio entre aquilo que ela quer e aquilo que ele quer. Então nós já temos um desafio, né? O expressar o que se sente, procurar entender o que o outro pensa, sente, e ainda tentar estabelecer um ponto de contato entre tantas diferenças num casal. No caso aqui, um casal hétero, mas podia ser qualquer casal, viu, gente? Mas, por outro lado, o que torna ainda mais interessante, genial e atual esse texto do Jean Cocteau, sempre da perspectiva da mulher que está ao telefone. Ela tem que brigar ainda com as limitações que a ligação lhe traz. Ela tem que brigar com o fato da ligação cair, voltar, oscilar, ter ruído. É um texto cheio de pausas, de reticências, em que o Jean Cocteau procura nos fazer, pela leitura ou pela encenação, mas aqui é pela leitura, nos fazer tentar reproduzir dentro de nós mesmos essa ansiedade dessa mulher, desse ser humano, antes de mais nada, que quer se expressar com dificuldade, tanto no que diz respeito ao conteúdo, mas também pelas limitações do telefone em si. Eu não estou frente a frente com a pessoa, eu não posso ler a pessoa no seu gestual, nos seus olhares, eu não posso ler a pessoa corporalmente. De certa maneira, eu preciso ficar adivinhando o que está nas entrelinhas, o que está nas pausas do que ele me diz, e a gente só ouve a voz dela. E a gente tem que imaginar o que a outra pessoa está falando da outra ponta da linha. É um texto brilhante, é um mergulho, né, de certa maneira, nessa ansiedade da comunicação, que permeia a nossa comunicação, especialmente nos dias de hoje. Aqui vai a minha hipótese, né? Nós vivemos num mundo onde a possibilidade de comunicação é cada vez maior. Não é? Basta observar esse vídeo aqui. Eu estou na plataforma do TikTok apresentando para vocês um texto extremamente refinado, extremamente lírico, sobre a ansiedade humana, não é? Mas percebam,
Como é difícil hoje em dia as pessoas se encontrarem e falarem abertamente o que elas sentem, sem desrespeitar o outro lado. Como é difícil, ou cada vez mais difícil, a gente se comunicar. Reparem, e isso aqui não é uma crítica a ninguém, não é um julgamento, não é um juízo de valor, não estou querendo desmerecer ninguém, por favor. Como cada vez mais a gente perde a habilidade de construir frases um pouco mais longas e com vocabulário um pouco mais amplo. A gente está cada vez mais monossilábico. Como talvez como consequência desse anteparo tecnológico o tempo todo a gente coloca entre nós. Fora, claro, obviamente, o medo de parecer chato, o medo de parecer emotivo demais. Quer dizer, existe muita ansiedade porque a gente tem medo de dizer o que pensa. Claro, a gente não pode dizer o que pensa para todo mundo, a gente tem que saber escolher muito bem para que a gente vai falar. Né? Mas existe muito medo de ser mal interpretado. Fora isso, a gente nunca pode esquecer que com os meios de comunicação modernos, atuais, contemporâneos que nós temos, nada se perde. Tudo que você diz aqui fica guardado em algum lugar. Se você falar uma grande besteira, eu aconselho, não fale em grandes besteiras, tá, gente? Isso pode ser fatalmente usado contra você. E é impressionante, há 95 anos atrás, Jean Cocteau já enxergava, com o avanço da tecnologia de comunicação, no caso aqui o telefone, o que nos anos 30 era uma inovação, né, razoável em termos tecnológicos, né, a combinação de uma ansiedade de tentar expressar o que se diz, que sempre existiu, a ansiedade de tentar entender o outro e os desafios de encontrar um ponto de equilíbrio nesse diálogo. Agora, tudo isso agora, intermediado por uma tecnologia que deveria nos aproximar, mas que na verdade nos afasta, torna tudo mais difícil. Faz com que muitas vezes a gente fique tão preocupado em não ser mal entendido ou mal interpretado, que a gente fale e não diga nada. Então eu recomendo para vocês muito fortemente que vocês busquem nos sebos online esse, entre aspas, monólogo fantástico do Jean Cocteau, chamado A Voz Humana, que encena, com 90 anos antes, né, 95 anos, né, de antecedência, um sério problema que nós temos de comunicação hoje no século XXI. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês me seguirem aqui nas redes sociais, no YouTube, no TikTok, dá o joinha para facilitar o algoritmo nos indicar. E logo, logo o canal Memória das Sombras vai vir com novos textos. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Ó, recomendo muito, tá, gente? A Voz Humana, de Jean Cocteau. Valeu, gente. Ah! Pesquisem nos streamings. O grande diretor de cinema, Pedro Almodóvar, transformou esse texto num média-metragem, que é bem interessante. Uma adaptação de 2021, se eu não estou enganado. Mas antes, leiam o texto do Cocteau, que é maravilhoso. Obrigado, gente. Boa noite. Até a próxima indicação.